Oi, gente. Obrigado. Obrigado por cada um de vocês existir. Eu amo cada um de vocês, porque somos pedacinhos e partículas de Deus. Somos a peça preciosa. Eu e vocês, seres viventes, seres humanos, homens e mulheres, todos sem exceção. Esse mundo foi feito a favor e por Ele e para Ele. E tudo que Ele criou é dele. E não tem quem negue isso. Somos de Deus, de Cristo. E, portanto, temos que seguir o caminho do Pai, de Deus. Ele deixou um manual de instrução. E nesse manual de instrução, que é isso, e teu filho que veio ao mundo, que é o próprio Deus, Jesus Cristo de Nazaré, ele fez isso para que nós se espelhássemos no bem, numa pessoa boa, em ser honesta, em ser bem, em ser felizes. Portanto, gente, olhe, alegrem-te. É tão bom a gente ter o Espírito Santo, é tão bom a gente sorrir. Esse sorriso que vocês estão vendo, é tão bom vocês ver essa face de alegria. Quando se tem Jesus, você não se preocupa em nada. Seja justo em tudo. Faça o bem sem olhar quem. Aceite Jesus. Saia de toda a maldade. Não adore nada além de Deus, Jesus. Siga os caminhos retos. Receba Jesus como Senhor e Salvador e tu verás. Tua face será outra. Porque nessa vida mundana, toda a felicidade que você tenta encontrar na vida material, me perdoe lhes dizer, em outras entidades, me perdoe. Eu não tenho nada contra a religião, mas aonde não se tem Jesus como único Senhor e Salvador, eu fico triste, tá bom? Lembre-se, ninguém chegará ao Pai, ninguém usará o nome do Pai em vão, acima de tudo e outros deuses, sem antes passar por Jesus Cristo. E, portanto, quando se passa por Jesus Cristo, você nunca vai usar o nome de Deus em vão. Porque você vai conseguir conhecer o caminho, a verdade e a vida. Olha só. Vem comigo. O poder das palavras. Veja bem. O poder das palavras. Tudo que você precisa saber sobre as palavras que saem da sua boca, tá bom? Olha só, algumas coisas que saem, que Deus, eu sou um servo, um discípulo, um seguidor. Não sou um pastor, não sou um padre, não sou um bispo, sou uma pessoa comum como cada um de vocês. Só abri o meu coração e recebi Jesus como Senhor e Salvador. No livro de Provérbios, capítulo 18, 25, diz: a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-las comerão do teu fruto, tá bom? Olha, as palavras são cheias de poder. Elas podem curar ou podem ferir. Podem ministrar morte ou podem ministrar vidas. Podem incentivar ou podem desencorajar. Podem fortalecer ou podem derrubar. Pessoas se divorciam por causa de suas palavras. Famílias são destruídas por causa de suas palavras. Pessoas perdem empregos devido em suas palavras. A insegurança pode dominar a vida de uma pessoa devido às palavras que foram ditas para elas. Devido a esse grande poder das palavras, olha, precisamos escolhê-las muito bem. Precisamos nos responsabilizar pelas palavras que proferimos. Olha, porém, vale a pena salientar que ninguém poderá domar a tua língua sozinho. E para isso, precisamos da ajuda de quem? Do Altíssimo, de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Jesus Cristo. Sem exceção alguma, todas as pessoas passarão por muitas tribulações e aflições em tuas vidas. A grande tendência do ser humano, olha, é verbalizar os teus sentimentos. E, infelizmente, na maioria das vezes, o que sai de tuas bocas é reclamação, murmurações e blasfêmias. Vão lá e leem na Bíblia Sagrada. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2 diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. A alegria por passar por provações, vocês devem estar se perguntando, isso parece um pouco contraditório, mas é exatamente isso que acontece quando caminhamos em fé, em santidade. As provações nos preparam para um próximo nível de nossa caminhada. Quando vocês estão passando por provas, nada mais é que um processo de amadurecimento para receber algo que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo está preparando para a sua vida, a nossa vida. Existe um tesouro na provação. Quando enfrentamos lutas, provações e problemas em nossas vidas, uma das primeiras coisas que precisamos fazer é profetizar. Deus,
ajude a encontrar um tesouro nesta provação. Pai, Filho e Espírito Santo, Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor Salvador. Sempre existirá algo bom nos períodos de provações. E se encontrados com a ajuda do Jesus Cristo de Nazaré, será uma glória. Nesses momentos de glória e de prova, precisamos aprender a graças para que Deus já tem feito em nossas vidas, em vez de ficar falando de nossos problemas. Amém? Vem comigo. Usamos como exemplo, leia a Bíblia, Davi, o rei Davi, quando ele foi enfrentar Golias. Davi, ele não ficou falando do que ele via, ou seja, da grandeza do gigante, ou da sua armadura poderosa. Davi, o pequenino, ele falava sobre todas as coisas, todas as grandes coisas que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo já havia operado através da vida dele. Ele disse, eu já matei um leão, um urso. Então, quem é esse Golias? Lembrar das coisas que Deus já fez em nossos passados, do meu e de vocês, é uma grande forma de nos fortalecermos para encararmos o nosso gigante do nosso presente. Você pode hoje estar enfrentando situações terríveis e o inimigo está tentando te convencer que não poderá suportar esse problema, essa guerra espiritual. Agora, se você refletir profundamente, concluirá que tiveram situações no seu passado que você venceu e continuou caminhando. E ainda, em sua palavra, Deus nos diz que não enfrentaremos problemas maiores do que podemos suportar. Oh, glória a Deus, aleluia. Alegra-te, pois cada situação, Ele, teu Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Jesus Cristo, Ele proverá uma saída. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 3, diz, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus, o Pai é fiel. Ele não permitirá que nós, sejamos tentados, além do que nós possamos suportar. Mas quando formos tentados, Ele nos providenciará um escape para que eu e vocês, cada um de nós, possamos suportar. Nunca diga, não tem saída, isso é demais para mim. O que você proclama através da tua boca poderá lhes trazer mais fraqueza dia após dia. Aprenda a acreditar o que a palavra de Deus diz, que ao invés de proclamar derrota na tua vida, proclame, tudo eu posso com um Deus vivo, em Jesus que me fortalece. Diga, conforme diz lá em Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece. Sou mais que ganhador e vencedor no nome de Jesus Cristo de Nazaré. O Senhor nunca mais nos deixará. Podemos passar por qualquer deserto com Jesus Cristo de Nazaré. Precisamos usar as palavras como aliadas e não como inimigos. Na grande maioria das vezes, falamos mais do que o inimigo está fazendo, do que Deus está operando em nossas vidas. Abre os ouvidos. Não precisamos falar de medo, mas precisamos falar de fé. As palavras são poderosas. Suas palavras podem liberar anjos para ajudá-los. Ou suas palavras poderão liberar o medo, atraindo mais problemas para a sua vida. Precisamos liberar a nossa fé. Isso é feito pelas palavras que saem da nossa fé, as palavras que saem da nossa boca e da oração. Não podemos falar de fé e orar e logo em seguida falar de medo. Uma palavra anula a outra. Orem, mas não reclamem e murmurem. Podemos até falar do problema que estamos vivendo. Porém, não podemos falar dele sem que haja um propósito. Se você precisa falar com alguém sobre algum problema que está vivendo em sua vida, fale. Mas eu lhes aconselho, um servo Alexandre Discípulo, não é nada sadio ficar falando da sua vida, não é nada sadio falando dos seus problemas por 24 horas. O que você precisa se atentar é com a relação às formas que você está falando de teus problemas. Quando falar de teu problema com outra pessoa, logo após terminar de falar dele, profetize que não se curvará a ele e que Deus está no controle de tudo. Amém? Peça a Deus sabedoria com relação ao que deve dizer e ao que não deve dizer. Amém? Olha, gente, olha, sabedoria. Deus nos deu um ditado. Deus nos deu 2 ouvidos para ouvir e uma boca para falar. Então, ouve mais e uma boca, fale menos. Amém? Veja bem, olha só. Nunca faça algo da sua mão esquerda que sua mão direita não saiba. Sempre que você fazer com sua mão esquerda, deixe sua mão direita saber o que você está fazendo. Me entendes? Justiça é o que eu peço para todos, tá bom? Nesse momento.
sabedoria e discernimento, sempre eu lhes peço-lhes, para mim e para cada um de vocês. Oramos. Meu Senhor, meu Salvador, Pai Deus todo